Olá, amigos, olá, amigas, que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, que Deus possa estar abençoando grandemente você, a sua casa e a sua família. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje vamos estar fazendo uma reflexão a respeito de oração, a oração que ela faz parte da nossa vida, né? A oração é que a gente se coloca na presença de Deus, busca Deus, né? Fala com Deus, né? Clama a Deus. O Senhor Jesus falou ali em Mateus, no livro de Mateus, logo no começo ali do sermão da montanha e deu continuação. Ele falou que é para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai que estás no céu. Nós vemos toda a trajetória de Jesus, ele uma vida de oração. Então Jesus é o nosso exemplo maior. Então um dos exemplos que ele deu para a gente praticar na nossa vida, para a gente estar em comunhão com Deus, receber o perdão de pecados, ter uma vida cristã vitoriosa, é fazendo oração, buscando a Deus em oração. Né? A Bíblia fala para a gente não estar inquieto por coisa alguma, mas antes tudo seja conhecido diante de Deus através da oração e da súplica. Então a Bíblia, em vários lugares, como livro, guia da nossa vida, da vida do cristão, ela nos ensina a buscar a Deus em oração, falar com Deus, né? Estar na presença de Deus. O tema da minha reflexão hoje vai se chamar O Senhor está perto quando oramos? É uma pergunta. O que você acha, hein, querido? O que você acha, querida? O Senhor está perto? O Senhor está longe? O Senhor está indiferente? O Senhor não está nem aí? O Senhor está com os olhos atentos? O que você acha, hein? O livro de Salmos, no Salmo 145, versículo 18, está escrito assim: Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Porque, assim, invocar é chamar, né? Pedir para estar perto, buscar, assim, né? Então, a gente deve invocar Deus verdadeiramente, com o coração quebrantado, voltado para Deus, né? Porque a gente vê no dia a dia, no cotidiano, na família, na sociedade, as pessoas falando em Deus, né? Comentam de Deus, debate, discute, mas invocar Deus mesmo, buscar, clamar. A Bíblia fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Você vive momentos em que Deus parece muito distante? É uma pergunta. A maioria de nós sente isso. O salmista fala por nós a clamar: por que te conservas longe, Senhor? É uma pergunta. Por que te esconde nos tempos de angústia? Salmo de número 10, versículo 1. Nós vemos, então, as pessoas com experiência, né, no dia a dia, no cotidiano, então, e pessoas que buscavam a Deus, né? O salmista aqui no Salmo 10, ele está falando, né? Por que te escondes nos tempos de angústia? O Salmo 10, versículo 1. Nossos sentimentos podem dizer-nos que Deus está distante, mas as Escrituras dizem outra coisa. Quando clamamos a Deus em oração, Ele está perto, quer sintamos, quer não. Ao mesmo tempo, podemos orar por algo que precisamos e não vemos uma resposta, depois de semanas, meses ou até mesmo anos de intercessão fervorosa. Por que Deus nos faz esperar tantas vezes pelo que temos certeza ser necessário imediatamente? É uma pergunta, né? Então, tem aquela história que Deus ele está no Kairos e nós estamos no tempo, espaço, né? Nós estamos no tempo. Deus ele está fora do tempo, né? Deus está no Kairos. Deus é atemporal. Deus não, não recebe a influência do tempo. Por isso que Pedro falou que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não tem contagem, né? Eu tenho 50, fiz esse ano 56 anos de idade. Então, né? Eu tenho cronologia, mês, dia, data. Deus não é assim. Então, por isso que nós, como cristãos, obedientes à palavra de Deus, que crê em Deus, acredita que Deus pode ouvir, e Deus ouve as nossas orações. Aí responder com Ele. Mas nós, como a Bíblia chama a atenção, nos admoesta, nós devemos apresentar tudo, né? Apresentar a família, apresentar
as adversidades cotidianas, né? Buscar a Deus, né? O cristão tem que ter essa praticidade de vida de estar apresentando diante de Deus, né? Como Paulo fala, não estáis inquieto por coisa alguma, nenhuma, de qualquer ordem, seja de ordem financeira, de ordem sentimental, de ordem espiritual, de ordem na área de enfermidade, qualquer coisa, o cristão que sabe disso, a gente deve levar as nossas petições, o nosso clamor diante de Deus, sabendo que Deus, ele está ouvindo, né? Agora em responder é o tempo dele, é a hora dele, ele é soberano, né? Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, e a Bíblia fala que Deus age em nosso favor. Então devemos fazer oração com fé, mesmo que não esteja vendo com os nossos olhos físicos, né? Os nossos olhos que a gente contempla as coisas, né? Estou contemplando aqui o celular, tantas coisas aqui em volta minha. Então, por mais que a gente não esteja contemplando, né, aquilo que a gente está colocando diante de Deus através da oração, mas nós devemos confiar, fazer oração crendo. Igual foi lido aqui, quer sintamos ou não que Deus está perto, nossos sentimentos podem dizer-nos que Deus está distante, mas a Escritura diz outra coisa, quando clamamos, perdão, a Deus em oração, Ele está perto, quer sintamos, quer não. Deus pode negar-nos certas coisas durante algum tempo, porque deseja que oremos ardentemente e intercedemos por ela. Ele quer fazer algo grande em resposta às nossas orações, algo que só pode nascer da oração. É possível que certas coisas não ocorram em sua vida a não ser que ore longa e fervorosamente por elas. Eu trago a memória aqui, fui para a igreja, né, com síndrome do pânico. Sim, é só quem tem para entender isso, mas é difícil, é a mesma coisa que depressão, né? São doenças psicossomáticas que envolvem a alma, que envolvem o estado emocional da pessoa. Então, e eu fiquei por um longo tempo com isso, né? Fiquei com quase 3 anos. Então, eu não desisti, eu fui fervoroso em oração, busquei a Deus. Hoje, graças a Deus, eu não tenho sentimento, sensação nenhuma, né? E quando vem qualquer sensação de crise de ansiedade, de transtorno, eu sei que Deus é maior que isso, Deus me deu domínio próprio, né? Deus deu autocontrole através do Espírito Santo. Eu sei que Deus é maior, aquele que está comigo é maior. A Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, a síndrome do pânico. A depressão está no mundo, nos afeta. Afeta qualquer um, afetou o profeta Elias, afeta qualquer pessoa. Então, mas a gente tem que ter essa certeza absoluta que por mais que a gente esteja vivenciando um momento difícil, nós não devemos parar de orar e buscar a Deus, né? Apresentar as nossas petições. O Senhor está perto quando oramos? A Bíblia diz que sim, perto está o Senhor, no Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade, na verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. Então, buscamos a Deus, não adianta, né? O ser humano, ele consegue maquiar, ele consegue colocar máscara. Diante de Deus, tudo isso cai por terra, não adianta, né? A gente tem que rasgar o coração, se apresentar a Deus com o coração limpo, buscar a verdade. Que a Bíblia está falando aqui no Salmo 145, versículo 18, que o Senhor está perto, o Senhor não está longe. Tem um hino que fala que Deus é Deus de perto, não de longe. Deus não é de longe nem de perto, Deus é de já, nesse momento, nesta hora. A Bíblia fala assim lá no Provérbios, no capítulo 15, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus contempla, né? Ele tem isso, a onipresença, a onisciência, ele sabe tudo. Então Deus contempla a minha vida, a sua vida, aquilo que eu passo, que eu enfrento, os momentos de alegria, os momentos de tristeza na minha vida, né? Na minha história. Então na sua vida não é diferente. O que a gente tem que fazer como servos de Deus, homens e mulheres de Deus, é estar buscando a presença de Deus. Se começar a desanimar e achar que a vida nunca vai mudar, saiba que a verdade é justamente o oposto. É nessas ocasiões quando você acha que não está chegando a lugar algum ou que está perdendo o futuro que Deus reserva, que Deus está, na verdade, preparando você para o seu futuro. Quando chegar a hora certa, é sabido que Ele trabalha rapidamente. Achegue-se a Deus em oração, confiando em sua proximidade. Agradeça-lhe por ouvir as suas orações e porque vai respondê-la à sua maneira perfeita. Então é a maneira de Deus, o momento,
a resposta é de Deus. Nós devemos buscar, apresentar, colocar, né? O ser humano é um papagaio, o ser humano fala, reclama. Meu Deus, como o ser humano reclama na sociedade, né? Isso dentro da igreja, fora da igreja, né? E reclamação, aprenda, eu já tenho uma mensagem que eu falo isso. A reclamação é uma intercessão diabólica. Né? O que adianta a reclamação? Não adianta nada. Deixa a gente mais oprimido, perturbado, ansioso, né? Estressado. Então nós devemos dobrar os nossos joelhos e apresentar diante de Deus, seja uma luta na família, seja uma adversidade no trabalho, seja um problema lá com um amigo da faculdade, do colégio. Então nós devemos orar e colocar na presença de Deus. O Senhor está perto quando oramos. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, para a gente chegar com confiança junto ao trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas. O Jefferson, como que Deus sabe que eu sinto? Ele é espírito, eu sou físico, eu sou ser humano. A Bíblia fala que Jesus veio, né? Jesus é o Emmanuel, é o Deus conosco, lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. E aqui está falando que Jesus é o sumo sacerdote, porque nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas, Jesus Cristo. Jesus sabe e contempla e entende verdadeiramente aquilo que você passa, meu amigo, minha amiga. Então continue orando, continue buscando, continue crendo, não importa o que a televisão está falando, o que a internet está falando, o que a sociedade está falando, o que os políticos estão falando. O importante é o que a palavra de Deus fala para você. E a palavra de Deus está falando hoje no Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor está perto, o Senhor não está longe. Você não precisa sentir, né, no seu pentecostal, aí como que fala, aquele que arrepia. Eu sou pentecostal, tá, né? Mas procuro ser um pouco mais equilibrado, né? Então, nada contra os irmãos pentecostal. Eu sou batizado na Assembleia de Deus, sou pentecostal, batizado com o Espírito Santo. Então a gente tem que ter mais sabedoria, né? Esse negócio, que nada contra, mas isso daí não quer dizer que Deus está na sua vida ou não está na sua vida. O que você deve entender que Deus está na sua vida é o que a palavra de Deus fala a seu respeito. E a palavra de Deus está falando hoje. Não importa a maneira que você ore, ore de pé, ore de joelho, ore agachado, ore deitado, mas que você ore, que você fale com Deus por intermédio de Jesus. É por intermédio de Jesus, a Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. O Hebreus aqui 4,16 fala que ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus está à direita de Deus intercedendo. Jesus te entende, meu amigo. Jesus te entende, minha amiga. Eu não sei que ordem de dificuldade, de pecado, de iniquidade, o que você tem praticado. Eu sei de uma coisa, arrependa-se. Busque a Deus verdadeiramente, invoque a Deus, o salmista está falando, perto está o Senhor de todos que invocam, não importa se você às vezes está preso, às vezes você está numa dificuldade, você está passando uma luta, uma crise, não sei de que ordem, como eu falei, financeira, conjugal, o importante é você estar orando e buscando e crendo e acreditando que Deus está ouvindo a sua oração. E Ele, como soberano, no momento certo, na hora certa, no tempo dele, ele vai responder a sua oração. Né? E se não responder, a gente deve continuar crendo e acreditando, servindo esse Deus verdadeiramente. Porque ele é dono de tudo, né? A Bíblia fala no Salmo 24, versículo 1, que de Deus é a terra, a sua plenitude e todos os moradores que nela habitam. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia e é um Deus que está perto e que ouve as nossas orações, as nossas súplicas. O que devemos fazer? Perseverar, continuar, acreditar, né? Estar confiante, chegar com confiança, com fé, com confiança junto a esse trono, a essa presença, né? Ao trono de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai apresentar a sua luta, a sua crise, a sua adversidade e vai responder a sua oração. Meu amigo, minha amiga, esta palavra que eu tinha para você nesse dia, que você possa deixar essa palavra como uma semente cair no seu coração e crescer, para que você venha a entender o plano de Deus. E nós, como servos de Deus, devemos estar buscando a Deus em oração, né? Não estáis inquieto por coisa alguma, coisa de ordem alguma, qualquer área da vida, mas tudo seja conhecido diante de Deus. Chegou no culto, vai lá, dobra o seu joelho, busque a Deus, apresente a Deus. Está na sua casa, está a crise ali, está o problema ali, está a alegria ali. Busque a Deus, deixe Deus fazer parte da sua vida, do seu caminhar, do seu cotidiano. Você vai ver que as coisas, por mais que venham de encontro, né, a crise, a adversidade, aquilo que está te atribulando,
você vai encontrar força, ânimo, alegria, né? Vai se revigorar, vai ficar cheio do Espírito Santo para que você possa vencer essa crise, esse momento, essa dificuldade que está aí, te bloqueando. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa, a sua família. Leia esse texto bíblico aqui. Leia o Salmo 145, versículo 18. Leia o Salmo 10, versículo 1. E leia Hebreus, capítulo 4, do versículo 16 em diante, que o Espírito Santo vai esclarecer para você. A gente precisa buscar entender a palavra de Deus, o propósito de Deus em nossas vidas. A Bíblia fala assim, conheçamos e prossigamos. Vamos prosseguir, gente. A gente prossegue tanta empreitada do dia a dia, da sociedade. Vamos prosseguir em conhecer a Deus, esse Deus maravilhoso, lindo, que nos fez a sua imagem e semelhança. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.